E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e hoje nós vamos começar a estudar as características principais das Escrituras. E o assunto da aula de hoje é autoridade. E se você gosta do Evangelho em Questão e está gostando dessa série de vídeos de teologia sistemática, então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também deixe um comentário e um like para a gente ter o feedback de vocês. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, da igreja e todo mundo que você conhece. E é isso aí, vamos direto ao assunto. Dando continuidade à nossa série de estudos em bibliologia, ou seja, o estudo sistemático a respeito das Escrituras, nós estamos vendo agora as principais características que as Escrituras têm. E ao estudarmos esses assuntos, nós percebemos que as principais características das Escrituras são autoridade, veracidade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. E nós veremos todas elas ao longo dos vídeos aqui. Mas hoje vamos nos focar apenas na primeira, que é autoridade. E ao tratar desse assunto, Wayne Grudem define a autoridade das Escrituras da seguinte forma: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Percebe aí a conexão íntima da autoridade das Escrituras relacionada a quem Deus é? Ou seja, as Escrituras só têm autoridade porque elas são Escrituras de Deus, são palavra de Deus. E então vamos começar a falar um pouco desta premissa. Todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. E por que isso? Por que afirmamos que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus? O primeiro motivo é porque ela mesma afirma isso sobre si. Você pode notar nas Escrituras, por exemplo, a expressão "assim diz o Senhor" sendo usada de maneira repetida. Êxodo 4:22 diz: "Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito." Em 1 Samuel 15, versículo 2 está escrito: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel." Isaías 7:7 diz: "Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá." E fora todos esses, ainda podemos citar vários textos, mas vamos deixar apenas esses como uma das provas de que as Escrituras afirmam sobre si mesmas de que são palavra de Deus. Além disso, também é dito muitas vezes que o Senhor falou por intermédio dos profetas. O primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 18 diz: "Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo." Jeremias 37:2 também apresenta: "Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou por intermédio de Jeremias, o profeta." Não é só o Antigo Testamento que afirma que ele mesmo é palavra de Deus. O Novo Testamento também reconhece o Antigo Testamento como palavra de Deus. Basta observar estes versículos. 2 Timóteo 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, apresenta a seguinte frase: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça." E observe que a palavra Escritura, sempre que é usada no Novo Testamento, é com referência ao Antigo Testamento. Não é qualquer Escritura, mas a Escritura do Antigo Testamento. 2 Pedro 1:21 também diz: "Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." E isso, é claro, é uma referência ao Antigo Testamento também, ao que foi dito ali no Antigo Testamento. Porém, se a gente parasse aqui, a gente poderia chegar à conclusão de que o Antigo Testamento é palavra de Deus, mas que o Antigo não é. E é isso a afirmação bíblica? De forma nenhuma. O próprio Novo Testamento se reconhece como palavra de Deus no mesmo nível que o Antigo Testamento. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos o seguinte texto: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas." Então até aqui nós já notamos que Pedro tinha conhecimento das epístolas que Paulo escrevia, e ele segue: "Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes
e instáveis deturpam, e olhem só agora, como também deturpam as demais escrituras. Então, só por aqui nós percebemos que essa expressão, as demais escrituras, iguala as epístolas paulinas às escrituras do Antigo Testamento, porque lembra que eu falei que sempre que nós vemos a palavra as escrituras no Novo Testamento é com referência ao Antigo, então aqui nós estamos vendo Pedro chamando de escritura, assim como o Antigo Testamento, assim como a escritura do Antigo Testamento, as epístolas de Paulo. E em 1 Coríntios 14, 37, Paulo diz o seguinte: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Observe que Paulo está dizendo que aquilo que ele escreve é mandamento do Senhor. Também aqui, juntando com todas as outras passagens que citamos, mostrando que os seus escritos, assim como os outros escritos do Novo Testamento, são palavra de Deus. E em 1 Timóteo 5,18 nós vemos o seguinte: pois a Escritura declara, não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Porém, é aqui que nós notamos um pouco de teologia sistemática, porque quando nós olhamos para essa passagem, nós então vamos notar que quando Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário, ele está citando outra parte das Escrituras. Ele está citando, por exemplo, Mateus 10, versículo 10, quando Jesus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então Paulo demonstrava não somente conhecer outras partes das Escrituras, como também demonstrava que essas palavras que foram gravadas nas Escrituras eram palavra de Deus. Mas isso não se trata apenas de um livro falando que ele mesmo é palavra de Deus e ponto. Não é só por causa disso que nós cremos que as Escrituras são palavra de Deus. Um segundo motivo que nós podemos citar é que quando nós lemos as Escrituras guiados pelo Espírito Santo, reconhecemos automaticamente de que elas são palavra de Deus, pois o Espírito Santo nos revela isso. Essa é a tese que o Piper vai defender no seu livro Uma Glória Peculiar, um livro da editora Fiel, que tem inclusive resenha aqui no canal. É de que a maior prova de que as Escrituras são palavras de Deus é que enquanto a lemos, elas revelam uma glória peculiar que somente a palavra de Deus pode ter, e é o Espírito Santo que nos capacita a reconhecer essa glória peculiar. E isso está de acordo com o que vemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, é o Espírito Santo que nos capacita a reconhecer as Escrituras como palavra de Deus, e essa é a maior de todas as provas de que elas são palavras de Deus. E João 10:27 também fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando nós que somos ovelhas de Cristo, fomos regenerados pelo Espírito Santo, lemos a palavra de Deus, reconhecemos que essas escrituras maravilhosas são sim palavra de Deus, são a palavra do soberano Senhor. E aí você pode me perguntar, mas Saor, então significa que somente essas são as provas que nós temos a favor da palavra de Deus? Não temos mais nada? Não, não é bem assim. Uma terceira coisa que nos ajuda a identificar que as Escrituras são palavras de Deus é útil, mas não é suficiente sem essas primeiras duas características, sem essas primeiras duas provas. Resumindo, não há nenhum argumento nem nenhuma prova que possa nos convencer de que as Escrituras são palavras de Deus sem que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós e nos fazendo perceber a magnitude e perfeição daquilo que é espiritual e de que somente o Espírito pode nos revelar. Exemplos desses indícios que são úteis para nos mostrar que a Bíblia é palavra de Deus, mas que não são totalmente convincentes por si só, são a precisão histórica que nós encontramos nas Escrituras. Basta você olhar para as Escrituras e olhar para descobertas arqueológicas que nós temos hoje, que você perceberá que elas estão sim corretas. Várias vezes as pessoas questionaram fatos narrados nas Escrituras dizendo: isso nunca aconteceu, nós não temos provas históricas nem arqueológicas. E depois, olha só, descobriram provas arqueológicas e históricas que comprovavam o que as Escrituras diziam. Além disso, nós também
temos uma coerência interna fantástica, que nenhum outro livro consegue ter. Nas Escrituras nós temos cerca de 40 autores de épocas diferentes, num período de escrita de mais ou menos 1600 anos, e entre eles não há contradição, ao contrário do que alguns querem alegar, porque a maioria das pessoas que chega para nós cristãos com supostos erros que eles encontram nas Escrituras, acabam depois reconhecendo que aqueles não são erros, são apenas aparentes contradições. E um bom estudo nos ajuda a perceber isso. Outro grande indício disso são as profecias que se cumpriram centenas de anos depois. Exemplo, Isaías, que profetizou 700 anos antes acerca do Messias que viria, o qual nós sabemos pelos evangelhos e por tudo escrito no Novo Testamento, que é o Senhor Jesus, que cumpriu cada parte daquela profecia. Além disso, ela é o livro que mais influenciou a história e tem transformado a vida de várias pessoas, e ela tem uma beleza, profundidade e sabedoria que nenhum outro livro possui. Mas, como diz a Confissão de Fé de Westminster, sozinho nenhum desses indícios é suficiente para nos convencer acerca de que a Bíblia é a palavra de Deus. Observe o que está escrito na Confissão. O testemunho da Igreja pode encorajar-nos e levar-nos para uma estimativa mais elevada e reverente das Escrituras. O assunto celestial, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, o consentimento de todas as partes, o escopo do seu todo, ou seja, dando toda a glória a Deus, a plena revelação que faz apenas uma forma de salvação para o homem, muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são, portanto, argumentos que, na verdade, dá provas de ser a palavra de Deus. No entanto, a nossa plena persuasão e certeza da verdade e, portanto, a autoridade divina infalível deriva do trabalho do Espírito Santo internamente, que dá testemunho ao nosso coração pela palavra de Deus e da palavra de Deus. Mas uma quarta coisa que devemos considerar a respeito das Escrituras serem ou não palavra de Deus é que elas são por si só autocorroborantes. O que significa isso? Significa que elas e somente elas são a prova final e definitiva de que elas são palavras de Deus. Somente elas podem julgar elas mesmas. Não há nenhuma autoridade mais elevada do que as Escrituras que possa dizer se elas são ou não palavra de Deus. Porque senão nós estaríamos considerando certas coisas mais elevadas do que a palavra de Deus ao ponto de definir que elas são ou não palavra de Deus. E é neste ponto que muitos vão objetar dizendo: epa, isso é um argumento circular, ou seja, começa e termina com a mesma base. É um argumento que ele mesmo é a prova dele mesmo. Ou seja, como isso se aplica às Escrituras? É basicamente quando dizemos: as Escrituras são palavra de Deus porque elas dizem ser palavra de Deus. E nós acreditamos no que elas dizem porque elas são palavra de Deus. Observou aí o argumento circular? Realmente, isso é um argumento circular. Porém, isso não invalida o seu uso, porque todos os argumentos a favor de uma autoridade absoluta, no final vão precisar recorrer a essa própria coisa que estão definindo como autoridade absoluta para provar que ela é a autoridade absoluta. Não há como fugir disso quando chegamos neste ponto, numa premissa primeira que guia todas as coisas. Sempre será uma espécie de argumento circular. Um exemplo disso é quando você diz, ou no final das contas age como se fosse assim, e pensa: a razão é a autoridade máxima, porque isso é racional. Ou então, a consistência lógica é a autoridade máxima, porque isso é lógico. Ou mesmo alguém que diz que a ciência é a autoridade máxima, porque o método científico é o melhor. E por que o melhor? Porque é mais científico. E então, como sabermos qual é aquela autoridade máxima se todas recorrem ao argumento circular para se provar como autoridade máxima? A questão é que a Bíblia é mais persuasiva nesse ponto, porque o Espírito Santo age por meio dela na vida daqueles que Deus chamou, mostrando que elas são sim a palavra inerrante e a autoridade absoluta de Deus que deve guiar toda a nossa vida. Além disso, o argumento de que a Bíblia é a palavra de Deus não é um típico argumento circular, mas é uma espécie de argumento
em espiral, porque nós sabemos que a Bíblia é palavra de Deus porque ela diz ser palavra de Deus, e nós acreditamos no que ela diz porque ela é palavra de Deus. Porém, enquanto nós vamos lendo as Escrituras, nós percebemos com mais certeza que ela é palavra de Deus. E agora essa base aumenta, e essa base dá força para outra premissa, e isso continua crescendo. Além do que, os outros conhecimentos, como também vimos aqui, o conhecimento histórico, arqueológico e todos os tipos de descoberta, vão complementando e formando uma base mais sólida, que demonstra sim que as Escrituras são palavra de Deus. Então, ao invés de ser um círculo que sai de um local e volta para o mesmo local, ele sai de um local, passa por aquele local onde iniciou, mas vai mais para frente e vai crescendo cada vez mais, se provando cada dia mais como palavra perfeita de Deus. Eu recomendo que, se você tem dúvida a respeito disso, leia o livro do Piper, Uma Glória Peculiar. Como eu disse, nós temos resenha dele aqui no canal e o link estará aqui na descrição. E além disso, se você quiser adquiri-lo, adquira pela Amazon, pelo nosso link que está aqui na descrição, e sem pagar nenhuma taxa a mais, você nos ajuda a produzir melhores vídeos aqui para o Evangelho em questão e para vocês. Mas então, a partir de tudo isso que afirmamos, precisamos agora esclarecer o que queremos dizer quando afirmamos que as Escrituras são palavra de Deus. Não estamos aqui querendo dizer que Deus escreveu cada pedacinho das Escrituras, não, homens estiveram envolvidos nisso. Também não queremos dizer que Deus foi um ditador espiritual, no sentido de que ele ficou falando cada uma das frases que estão nas Escrituras no ouvido das pessoas que escreveram e eles foram ali escrevendo. Não é algo estilo Chico Xavier, mas nós vemos nas Escrituras diferentes maneiras pelas quais Deus revelou aos homens o que ele queria que eles escrevessem. Apocalipse 2:1 nos mostra que sim, algumas vezes foi uma espécie de ditado. Observem. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aqui foi dito que era para João escrever exatamente aquilo que ia ser dito. Então, um ditado. Além disso, nós vemos em algumas passagens Deus trazendo a sua mensagem por meio de visões, sonhos, revelação especial, enfim, de várias maneiras. E temos inclusive a que muitas pessoas desconhecem, uma maneira simples, mas na qual Deus também agiu, que é simplesmente por uma pesquisa histórica. Não sabe do que eu estou falando? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, e veremos do versículo 1 ao 3. É dito assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas escreveu o seu evangelho e ele inicia ele mostrando isso a partir de uma boa pesquisa histórica, procurando saber daquelas pessoas que tiveram contato com Cristo e com as coisas que aconteceram naquela época, e então ele trouxe a palavra de Deus. Mas Deus o inspirou da mesma forma que inspirou João, que teve Deus ditando para ele as palavras que deveria escrever. Falando sobre essa inspiração, como foi que Deus inspirou os homens a escreverem as Escrituras sem abrir mão de sua personalidade e características pessoais, o Wayne Grudem diz o seguinte, eu quero ler aqui para vocês. Nos casos em que a personalidade humana comum e o estilo da redação do autor foram envolvidos de modo proeminente, como parece ser o caso da maior parte das Escrituras, tudo o que podemos dizer é que foram tais a supervisão providencial e a direção na vida de cada autor por parte de Deus, que a personalidade deles, seus ambientes e formação, sua capacidade de avaliar os eventos no mundo ao redor, seu acesso a informações históricas, seu julgamento com relação à exatidão das informações e as circunstâncias individuais de quando escreviam, eram todos exatamente o que Deus queria que fossem. De modo que, quando de fato chegaram ao ponto de colocar tudo no papel, as palavras foram inteiramente deles, mas também inteiramente as que Deus queria que escrevessem. Palavras que Deus afirmaria serem suas também. Isso aqui
é o que nós entendemos como inspiração das Escrituras. E a partir de tudo isso, a partir dessa certeza de que as Escrituras são sim palavra de Deus, chegamos a uma conclusão a respeito da sua autoridade. Já que as Escrituras são palavra de Deus e tudo o que elas dizem são verdade, ou seja, que Deus é um ser soberano que criou todas as coisas e que nos criou para servi-lo, e que diz que nós devemos fazer certas coisas e que nós não devemos fazer certas coisas, a coisa mais lógica é: nós devemos obedecer a cada uma dessas palavras, porque desobedecer a essas palavras é desobedecer a Deus, e obedecer a essas palavras é obedecer a Deus. Além disso, fora a questão da lógica, nós temos uma outra coisa. As próprias Escrituras afirmam que nós devemos obedecer às Escrituras e devemos não desobedecer às Escrituras. Em Lucas 24:25 encontramos: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus então está criticando aqueles que não creram em tudo que os profetas disseram. 2 Tessalonicenses 3,14 diz: Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. E Isaías 66:2 diz o seguinte: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Ou seja, Deus procura homens que obedeçam e temam obedecer a sua palavra. Nisso tudo nós vemos que a Bíblia é sim a autoridade absoluta sobre nossa vida, sobre aquilo que devemos crer e sobre aquilo que devemos fazer. Assim nós concluímos que todas as Escrituras, todas as partes da Bíblia são palavra de Deus, de maneira que nós devemos obedecê-las como nossa autoridade final. E é importante deixar bem claro isso de toda ela, porque alguns tentam buscar aquelas coisas do tipo: as palavras de Jesus são mais fortes do que as de Paulo. E é importante frisar essa questão porque alguns, seja por bem ou por mal, acabam deturpando as Escrituras, tentando buscar nelas o que Jesus realmente falou, o que Paulo realmente pensava, ou mesmo, as palavras de Jesus são mais palavras de Deus do que o que Paulo falou, ou que Pedro falou, ou mesmo do que o Antigo Testamento. E isso é picotar o Antigo e o Novo Testamento, é recortar as Escrituras sem entender que elas são uma unidade e que o próprio Novo Testamento afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, toda ela é palavra de Deus. E observe que quando a Bíblia fala toda a Escritura é palavra de Deus, ela se refere especificamente ao Antigo Testamento, ou melhor dizendo, principalmente ao Antigo Testamento. E quando Paulo fala, Paulo está falando o que Deus quer que ele fale. Deus está falando por meio de Paulo, como nós vimos em 1 Coríntios 14. Ou seja, jamais tentem dar pesos diferentes a partes das Escrituras. Toda ela é palavra de Deus e tem o igual peso de autoridade sobre a nossa vida. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, façam tudo aquilo lá que eu falei no início do vídeo, de curtir, compartilhar, se inscrever e tal. Fiquem com os próximos vídeos. E é isso aí. Valeu!